Olá! Oi. Oi, Lu. Oi, Gabi. Ó, o Lucas não perde a chance de mandar. Impressionante. Como é que você tá, Apoio, Gabi? poxa. Tudo certo, e aí? Aquilo que eu mandei mensagem pra você agora há pouco, nesse momento, eu acho que eu tô vivendo um dos momentos mais simbólicos para sua profissão de pessoa que ensina pessoas a estudarem, sabe? Que é um Hum. ambiente extremamente hostil à concentração. Esse é um ponto importante pra gente conversar, sim. É, Oi, Cássia. Eu vi que a Tainá entrou. eu acho que o pessoal vai ver hoje porque é um assunto que nos aflige a todos. Necessidade de entender o que é uma habilidade para estudar. A gente precisa ter habilidade para estudar. Tipo, estudar é uma, sabe, é algo que precisa ser treinado. Eu não sei se para as pessoas é claro que sim, e é por isso que existem pessoas que trabalham com isso. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem clareza de que existem professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, essa galerinha aí que trabalha com essa Aham. coisa que chama crianças, adolescentes, estudantes, sabe? E, Sim. mas Que antes existem da... profissionais preparados, né, pra orientar essas pessoas. Isso aí. E, bom, tô falando com uma delas. E antes de toda a crítica social que a gente pode ou não fazer em relação a isso, Gabi, conta um pouquinho pro pessoal quem é tu e o que você faz e qual a sua formação. Primeiro eu vou dar oi pra Andresa. Oi, Andresa, tudo bem? Eu vi que entrou André. Gabi, eu vi que entrou Andréia. O óculos, como você pode ver, precisa trocar o grau. Eu vi que entrou a Andrea, Psicologia do Óbvio. Oi, Psicologia do Óbvio, tudo bem? Quem Esse é mais meu. está aqui? Ah, tá explicado. É porque é o meu feedback aqui de visualização. Tô entendendo, tô entendendo. Oi, Andréia, você me desculpa eu ter errado o teu nome. O óculos aqui, vou ter que trocar o grau, não vai ter jeito. Você acha que na pandemia Bom, deu muita diferença no seguinte, seu, no seu grau? Antes de você iniciar, só pra não perder isso. não faço a menor ideia, porque eu sou a pior usuária de óculos que tem. Eu perco ele pelos cantos, aí eu leio sem, vejo que eu não tô lendo direito e falo, tô sem óculos. Então, honestamente, assim, não sei. Tá. Vou te indicar Então, minha displicente optometrista, com ela é a muito saúde. boa. Muito obrigada, vou esperar o contato. Então, Conta para aí, quem quem você é? entrou, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de psicologia do Mackenzie, eu estou no sexto semestre, e eu sou formada em ensino de habilidades de estudo pelo Paradigma. E Ok. aí, o que é ensino de habilidades de estudo? Que é a pergunta Bom de um começo. milhão de reais. Ensino de habilidades de estudo é ensinar as pessoas a estudar. Então, eu me profissionalizei, eu me formei para ensinar as pessoas o que e que caminho que elas devem percorrer para conseguirem estudar com mais sucesso, sem Tá, ficar gastando importante. 80 horas para estudar, porque a gente tem uma crença errada de que todo mundo precisa estudar mais, e isso não é verdade. A gente não precisa estudar mais, a gente precisa estudar melhor e Uhum. com prazer. Não adianta nada a gente se debruçar em cima de um material, se debruçar em cima de qualquer coisa que a gente queira estudar e detestar aquilo, porque a nossa motivação vai cair e a gente não vai aprender nada. Exemplo disso é a matemática, que na nossa história de Hum. vida, não sei se na sua individualmente ou só na minha história de vida, mas pois bem, a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor que foram se Uhum. recusando a aprender matemática, mesmo sem ter Sim. nenhum problema concreto, uma descalculia, alguma coisa assim, porque eu não gosto de matemática. Então a matemática passa a ser penosa, passa a ser completamente aversiva para aquela Sim. pessoa e ela desiste de estudar. E aí a gente entra com o trabalho de ensino de habilidades de estudo. Tá. Mas assim, da mesma forma que eu imagino que tenha. Eu vou chutar um número, mas eu sei que se Tá. eu abrir o Google agora, deve ter umas
20 formas diferentes de fazer um bolo, eu imagino que tenha estratégias diferentes para fazer um estudo adequado, vamos chamar assim. E tem alguma que... eu imagino que existam protocolos que são melhores ou não no geral, vamos chamar assim. E eles têm nomes? Como é que eles funcionam? Me conta melhor. Então, o tema hoje da live é parecido com isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de hábitos de estudo. E antes disso, tem esse lance que você falou, o nome dos protocolos. Está na moda de falar de técnicas de estudo. Uhum. Na verdade, essa moda não é de hoje, né? Mas a internet, principalmente a pandemia... a gente está atrasado se achar que essa moda é de hoje, né? Mas com a pandemia, a procura e as pessoas falando a respeito disso cresceu. Porque afinal não é nada fácil estudar sozinho, em casa, se engajar e olhar para a cama e não querer deitar para dormir. Ninguém tá isento disso, nem os profissionais que trabalham com estudos. Ninguém tá isento disso. E aí, o ponto é, as técnicas de estudo, os protocolos de estudo, tem melhor, tem pior? E aí, o ponto é o seguinte, técnicas de estudo são legais? São. Não para tudo, nem para todo mundo, e não em determinadas condições. Não para tudo. Vou jogar aqui na rodinha. Você usa resumo para estudar matemática? Acho que não. Então, algumas técnicas de estudo, elas não vão funcionar para tudo. Da mesma forma, não vai funcionar para tudo. Da mesma forma que ficar decorando, por exemplo, alguma coisa, que são as técnicas mnemônicas, não vai funcionar para matemática. Você tem que ter a habilidade de fazer o cálculo. Depende muito da estrutura do conhecimento que você está tentando adquirir, né? Exatamente. Então, eu me pego pensando, por exemplo, que... Bom, nós dois somos psicólogos, a gente entende algumas coisas. Tem esse estigma do psicólogo de que ele não sabe matemática, que ele não sabe fazer cálculo, que no meu caso é uma baita mentira, eu adoro isso, mas eu entendo que para a maioria dos meus colegas de classe, de faculdade, era o caso. Mas assim, eram pessoas que eu sabia que eram, muitos deles excelentes com lógica, excelentes com estruturação do pensamento. Então, são habilidades que você poderia transpor para o ensino de matemática, mas que eles não usavam porque eles achavam que esse era o karma deles na psicologia, de não, matemática para eles não era o destino deles. E isso é que me preocupa, é a ideia de que, por exemplo, um certo tipo de aprendizado, ele pode ser adquirido de várias formas, concordo, mas tem jeitos mais certos de você adquirir certos tipos de conteúdo. Você não vai fazer... Por isso que tem tanta musiquinha naqueles cursos pré-vestibular, para você decorar, sei lá... como é que fala? Para decorar fórmulas tudo. Em física. Eu escuto as fórmulas em física. Às vezes a música dos poríferos aparece na minha cabeça antes de dormir. Faz sei lá quantos anos que eu fiz cursinho. E os poríferos continuam tocando aqui na minha cabeça. São técnicas eficientes para algumas situações. Então, eu, quando estava no vestibular e tinha uma questão de poríferos, que provavelmente caiu alguma questão de poríferos nessa situação, eu não pensei no Bob Esponja, eu lembrei da musiquinha, e aí, nesse sentido, me ajudou. Excelente. Mas a gente também tem que tomar cuidado que reproduzir alguma coisa não é sinal de que você aprendeu, compreendeu. É aquela história do papagaio, enfim. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado também com as técnicas de estudo que estão sendo altamente disseminadas na internet. As paródias, exatamente, as paródias do cursinho. Eu não vou implantar esse ódio no seu coração, mas se você ouvir uma música de cursinho, você sabe o quão odioso é. Não, eu vejo esses professores de cursinho usando isso porque é uma estratégia grudenta, né? Catchy. As pessoas escutam e gruda para sempre mesmo, que é o caso dos poríferos com você. Mas a minha crítica, talvez, às paródias, essas estratégias são mais fáceis no sentido de são mais atrativas para o aluno, é que é muito fácil você decorar o que é a musiquinha do porífero, não é sinônimo de que você vai transpor isso para sua realidade. Exatamente. Até porque, convenhamos, em que na nossa vida a gente aplica o nosso conhecimento sobre espículas,
sobre os poros dos poríferos e qual é o sentido do fluxo da água que passa por dentro dos poríferos. Se a gente não consegue entender e sentir que aquilo de fato vai fazer sentido para nossa vida, é só mais uma musiquinha que a gente decora, igual o último hit do carnaval. Que Exato. fica na cabeça, a gente não aguenta mais ouvir, e tá, e qual é o ponto disso? E é aí que a gente para pensar que nem todas as técnicas de estudo são para todo mundo. Porque não adianta, por mais que existam várias técnicas, eu vou falar para você, nossa, resumo é ótimo para estudar história. Não é bom para estudar matemática, mas vamos ali na história. Exemplo. Não necessariamente é a maior verdade, a gente chega lá. Mas o ponto é o seguinte, para quem? A gente não pode generalizar e achar que todo mundo vai se dar bem com uma técnica X de estudo e que ela é a receita do bolo ou a pílula da felicidade. Não vai ser bem assim. E aí que entra aquela mágica da psicologia. É uma extrapolação terrível. A mágica da psicologia tá aí, de que a gente trata cada indivíduo, cada qual com o seu cada tal. Exato. Aí eu tô tentando jogar aqui um ditado popular e nem sei se eu tô falando certo. Mas eu acho que não, mas isso não importa agora. Eu acho que não. Abafa aqui. E aí que entra a parte que eu mais gosto, que são das habilidades. Tá. O que acontece? Vamos pegar uma técnica de estudo que tava a maior fama no Studigram, que eu sou um pouco viciada. Que é a sua bolha. É a minha bolha, adoro Studigram, que é o SQ3R. Conte-me mais. SQ3R. Tá. Que é o Survey, Read, Survey, então dá uma investigada no texto. Então você tem um texto para ler, você vai dar uma olhadinha nele. Aquela olhadinha básica de preguiçoso que ajuda todo mundo. Sim, tá. E quando eu falo de preguiçoso, não é nada preguiçoso fazer essa olhadinha, porque ninguém faz, dá trabalho, ela é muito importante. E honestamente, é uma das melhores coisas antes de você fazer, antes de você começar uma leitura. Então tá bom, então você tem esse survey que você vai dar uma olhadinha. Depois você vai ask you question, você vai criar perguntas na sua cabeça. Tá. Exatamente. Então você vai pensar, por exemplo, o que será que eu acho que esse texto vai me ensinar? O que será que são poríferos? Imaginando que seja um texto de poríferos. Agora a gente vai entrar no mundo dos poríferos. O que será que são espículas? Qual será que é o fluxo da água dentro de um porífero? Enfim. Então você vai inventar essas perguntas e aí você vai fazer os 3 R's, que vai ser read, que vai ser, então, no caso, ler. Tá. Resume, que então, no caso, você vai sumarizar, resumir, sintetizar aquelas informações. E review, então você vai revisar tudo aqui. Beleza. Tá. Então tem essa técnica maravilhosa, genial, incrível, vamos usá-la. Do ponto de vista assim, neuropsicológico da coisa, neurociências da coisa, ela é uma estratégia até relativamente bem pensada, bem estruturada, assim. Ela cobre vários problemas que eu acharia em outras estratégias de estudo. Sim, inclusive é uma estratégia bem completa no sentido de grau mesmo. Então, estudantes mais novinhos conseguem fazer e utilizar essa técnica para ler um texto, por exemplo. Eu por exemplo, para o sujeito, aspas, normal, saudável, eu concordo que ela deva funcionar bem. Agora, por exemplo, para a galerinha dos transtornos de aprendizagem, que é o meu caso, já não funcionaria. E aí eu entendo a extrapolação que você fala de, não, para todo mundo não serve, nem para todo tipo de estudo. Sim. Mas me conta mais. E aí a gente faz os trabalhos individuais, né? Pois bem, então a gente tem uma pessoa que se apareceu o SQ3R para ela, vou usar num texto. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é investigar o texto, inspecionar o texto, que é o survey. Alguma vez na vida ela já fez isso? Ela sabe fazer uma boa inspeção? Provavelmente ela não. Sabe o que inspecionar? Qual ordem inspecionar? O que eu faço enquanto eu inspeciono? E aí que mora o problema. Você pega uma técnica que ela promete ser milagrosa, mas você não tem desenvolvido habilidades que vão sustentar a execução dessa técnica. Não adianta você comprar um tênis de 1.000, 2.000, 5.000 reais. Acho que esse tipo de coisa existe. 5.000, sei lá. No mundo que eu vivo,
Tênis de corrida não custa tão caro. Mas suponhamos que a gente tem um tênis que é quase um foguete. A pessoa nunca correu na vida. Vai sair para correr 10 quilômetros, 30 quilômetros, 80 quilômetros. Ela tropeça, ela machuca o joelho e nunca mais volta. Sim. Então, é aí que tá o desenvolvimento das habilidades de estudo. Com as habilidades bem desenvolvidas, se aplica a qualquer técnica. Sim, isso eu concordo, é isso que eu ia falar. O alicerce, eu acho que o alicerce é comum entre todas as técnicas, isso eu acho que é real. Eu acho que elas só têm que ser adaptadas mesmo ao conteúdo, porque aí você estrutura de fato a técnica a partir dele. Mas eu me pego pensando porque, por exemplo, no caso da metáfora do tênis, a gente está falando de uma pessoa comum que, se ela usar o tênis melhor do mundo, o pior dos cenários, ela vai se lesionar, vamos chamar assim. Na metáfora do estudo aqui que a gente está falando, talvez o que mais me preocupe é a ideia de que eu posso ter uma técnica milagrosa que de fato ela é eficaz e que ela tem uma estruturação interessante, mas que se a pessoa usar errado, ela vai se frustrar demais e ela ainda assim não vai aprender a estudar. E aí isso impacta tudo que vem depois. Tudo que vem depois. E a gente vê isso na infância. Né? A cultura brasileira, como a cultura latina, é muito diferente, por exemplo, da cultura oriental. Ali dos chineses, dos japoneses, no que diz respeito Vídeos Kumon espalhados por aí, né? Não vamos falar do Kumon hoje. Deixa o Kumon pra lá. O Kumon é um caso à parte. A gente vai ter que fazer um estudo de caso Kumon. No Brasil, principalmente. Enfim, no Brasil, principalmente. Então, o ponto é que a nossa cultura, no estabelecimento de hábitos e de disciplina, claro, a gente não é tão consistente. Então, uma criança japonesa que estuda exaustivamente e que a gente pode e deve problematizar isso, chega a ser patológico mesmo. Chega a ser doentio. Né, crianças, se eu não me engano, na Coreia do Sul, eu posso estar falando uma grande asneira, porque eu não tenho certeza do país, mas eu sei que em algum desses lugares, que com certeza estou falando uma grande asneira do nome do país, mas eles têm 10 horas exaustivas de estudo na escola por dia. É muito exaustivo. A gente pode e deve problematizar esse tipo de contexto escolar, né? Mas a gente pode entender que o estabelecimento de hábitos nessa cultura, principalmente dos hábitos de estudo, eles são absolutamente diferentes da nossa cultura. Na nossa cultura, a criança é ensinada desde o primeiro ano escolar que ela estuda para a prova. Sim, tipo é uma crítica que eu tenho há muitos anos, inclusive. Exatamente. Ela vai estudar na véspera da prova. Ela vai estudar para memorizar de curto prazo. Bruce também vai estudar na véspera da prova. Sim, sempre. Então, essa criança, desde cedo, do primeiro ano escolar, ela vai estudar para memorizar uma coisa e tá fresco na cabeça dela no dia da prova. O que é uma péssima estratégia, vale ser mencionado. O que é uma péssima estratégia. Por múltiplas razões. E uma delas porque a gente não estabelece desse jeito hábitos de estudo que são satisfatórios e consistentes para quando esse indivíduo chega na vida adulta. Porque estudar, a gente está achando que estudar é pegar um livro, ler e se preparar para uma prova, para alguma coisa. Mas o troco da padaria requer uma habilidade sua de estudo. Sim. De saber inspecionar a nota de dinheiro que você pegou, né? Planejar uma viagem envolve uma série de habilidades que você desenvolve com o estudo. Então, a habilidade de pensar em palavras-chave para você jogar no Google e pesquisar a respeito da viagem para Porto de Galinhas que você quer fazer. Concordo. Então, a habilidade para inspecionar os blogs e ver quais são os pontos turísticos mais bombados do destino que você quer visitar. Então, as habilidades de estudo na vida adulta, elas são muito mais cobradas com outras caras do que na vida escolar, porque na vida escolar o indivíduo, principalmente da nossa cultura, estuda de véspera para a prova. E ele normalmente é bem sucedido, porque culturalmente a gente está passando isso de geração em geração. Sim. E os hábitos de estudo moram aí. Desenvolver essas habilidades um pouquinho por cada tempo. Precisa ser todo dia? Não necessário. Mas frequentemente.
Sim, Tem uma autora fora de um maravilhosa contexto de estresse, né? Fora de um contexto de urgência, né? fora do contexto de urgência, fora da procrastinação, do deixei para a última hora, amanhã tem a prova, tô nervoso, tô ansioso, é agora que eu vou ter sucesso no meu estudo. Tem uma autora, a Jair de Regra, que eu adoro o que ela fala a respeito de hábito de estudo Qual que é o nome dela? adequado. A Jair de Regra. A Jair de Regra, é isso? Isso. Tá. Ela fala, eu deixei até aberto aqui, porque virou quase a Bíblia. O hábito de estudo adequado, ele se apresenta em um dado contexto de maneira estável e que produza um produto comportamental que seja possível medir o resultado do processo de aprendizagem. Que raio que é esse produto comportamental para medir o resultado do processo de aprendizagem? Frequência e magnitude, é o clássico. Exatamente. O produto comportamental de uma lição de casa são várias respostas. Respostas certas, respostas erradas. Você vai medir o resultado de acordo com quantas certas, quantas erradas. E aí você vai ver, legal, estou estudando bem matemática. Exemplo disso, estudei matemática por resumo. Fiz uma lista de 10 exercícios. Olha na lista do comportamento aí. Então, aqui. Fiz uma lista de 10 exercícios, errei 8. Acertei 2. Será que tá rolando? Será que não? Eu não sei se eu não gosto muito dessa medida. Nunca gostei. Eu entendo que ela é uma medida útil, mas eu não sei se ela é melhor. Porque assim. Por quê? Eu acho que o meu exemplo pessoal ele é um exemplo que serve para a gente quebrar os paradigmas no sentido de que as regras que a gente estipula nem sempre são reais. Então, assim, eu sempre fui um aluno extremamente estudioso, desde sempre. Isso não é um sinônimo de que eu era um aluno que gostava, por exemplo, eu odiava ler até meus 12, mas eu sempre fui excelente em português, excelente em matemática a vida inteira. Mas eu entendia que o contexto da escola, o quanto que eu sabia não era sinônimo da nota que eu tirava. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar essas coisas justamente porque, às vezes, por exemplo, eu que trabalho com dislexia, eu vejo isso. É muito comum você ter um cara brilhante, que é excelente em várias habilidades diferentes, principalmente as criativas e motoras, assim por diante, mas quando entra no aspecto especificamente da leitura, por exemplo, ele sofre muito. E é por isso que o desempenho dele vai para o espaço. E aí eu me pego pensando, talvez, se não usar outras medidas, porque quando a gente pensa, por exemplo, em magnitude e frequência, né, quando a gente fala de quantidade de vezes que acontece e quão grande é esse comportamento que o sujeito tem que fazer para conseguir estudar, vamos chamar assim, de um modo mais simples, poderiam ter outras formas de observar, que eu acho que as professoras, inclusive, já fazem de forma intuitiva. Então, assim, quando as professoras falam de... eu sei que ele é um aluno que talvez não tire notas tão boas, mas ele é um cara que está participativo, ele é um cara que está fazendo as atividades, ele é um cara que colabora bem em grupo. Então, assim, tem outras habilidades envolvidas no estudo em si, que não é só tirar a nota. Mas esse também é um produto comportamental que é medido de uma maneira subjetiva pela professora. Ninguém objetivou esse produto comportamental, né? Ninguém falou, vou colocar uma medida de compreensão, porque não dá para morar na cabeça do aluno e saber se ele está compreendendo ou não. Mas existem indicadores que mostram que a gente está entendendo ou não, e que as professoras sabem disso de maneira subjetiva. Elas não têm uma lista de, se o Bruce balançar a cabeça 5 vezes é porque ele está compreendendo. É algo que a gente vai aprendendo na interação com o outro, mas não deixa de ser um produto comportamental que nos indica o resultado da nossa frequência de estudo e do hábito que a gente está desenvolvendo no praticar o estudar. Mas aqui, por exemplo, quando a gente pensa no pensamento do leigo, vamos chamar assim, no pensamento do pai que está enviando o filho para a escola, o que ele imagina na cabeça dele, e que eu imagino que seja o caso desse país asiático que você não tem certeza de qual é que na cabeça deles é uma curva contínua de, tipo assim, quanto mais eu estudo, obrigatoriamente melhor eu vou, ou mais eu sei, ou seja lá o que for que a gente quiser chamar aqui agora. Quando na realidade isso é uma curva que sobe durante um tempo, mas em algum momento ela cai. Então, quanto mais eu estudo, em algum momento isso deixa de ser produtivo. Porque é impossível mesmo.
E aí, por isso que o que me preocupa é aquela coisa de você falar assim, estudar na última hora funciona, concordo, funciona. Funciona para o seu objetivo a curto prazo, que é tirar a nota na prova amanhã. A curtíssimo prazo. Eu fui ajudar uma adolescente que mora dentro do meu coração a estudar a Revolução Francesa para a prova do dia seguinte. E aí eu questionei, por que 9 da noite você me chamou para estudar para a prova que começa amanhã às 7 da manhã? E a resposta foi muito importante, porque ela disse assim, porque se eu estudasse antes, eu não ia lembrar do conteúdo na hora da prova. Será? E aí a gente estudou juntas. E eu falei assim, você quer estudar, mas vai ser do meu jeito. E aí eu pus ela para estudar do meu jeito. Ela tinha que ler o texto e me explicar sobre a Revolução Francesa. E aí eu ia perguntando algumas coisas para ela. E ela tinha que achar no texto a resposta das minhas perguntas. Ela tirou 10 uma das na estratégias prova. que no ranking das estratégias assim, que tipo, melhor funcionam, é uma das melhores, né? Vale ser mencionado. É uma das melhores. Retomar, fazer perguntas, responder perguntas para qualquer disciplina que você for estudar. Matemática, exercícios é a melhor coisa. História, exercícios é a melhor coisa. Sei lá, geografia, português, exercícios. E ela tirou 10 na prova, a gente ficou muito feliz. Foi o máximo. Mas já passou um ano e ela ainda lembra do conteúdo da Revolução Francesa. Sim. E é isso que marcou, porque a gente estudou de véspera para uma prova, mas a gente estudou diferente de como ela teria decorado. Ela teve que pensar um monte de coisa. Ela ficou exausta, terminamos 11 da noite, ela não aguentava mais. Mas ela teve que elaborar isso, né? Ela teve que usar conhecimentos que a sinapse já estava lá, ela só teve que dar uma ajeitadinha nela, no caso, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar, talvez, né, como usar a véspera da prova como uma ferramenta para a gente incentivar quem está ao nosso redor a estudar diferente, a desenvolver novas habilidades, né? Porque se ela tivesse estudado sozinha, ela ia ter dado uma lida, ela ia grifar todos os parágrafos, passar tinta amarela nas páginas inteiras e acontecer um negócio. Quando a gente lê um texto que está bem escrito, a gente compreende ele. E aí dá a sensação de que eu estudei. Eu sei tudo. E, na verdade, você compreendeu o texto. A habilidade de ler um texto e compreender ele é diferente da habilidade de escrever com as suas próprias palavras a respeito daquele texto. O que a prova dessa pessoa, né, da Amanda, representou, que ela é da minha família, então posso falar o nome dela. O que a prova da Amanda representou. Não, mas ainda assim eu tenho sigilo com meus clientes, né, com todos eles. De jeito nenhum que eu posso falar o nome deles. Mas como a Amanda não é minha cliente, a Amanda é minha irmãzinha, então tá tudo bem. Então a prova da Amanda, ela demandou, como a maior parte das provas, demandou que você performasse uma habilidade sua, né? Apresentasse um comportamento que era de escrever com as suas próprias palavras a partir daquilo que você aprendeu. Sim. E você treinou para fazer isso. Tem uma conversão de informação, né? Tem um tratamento de informação. Uma conversão de informação. Porque você vai converter a informação, redigir uma redação, mesmo que seja um parágrafo, você vai redigir alguma coisa, né? E uma coisa que aparece muito é, eu sei a resposta, mas eu não sei como escrever na prova. Mas é claro, porque você não treina escrever respostas, você treina ler. Ler você tá sabendo, mas e escrever a respeito daquele consumo assunto? passivo, né? Não tem... Exatamente. Então aí a gente tem estudantes que saem frustrados porque não vão bem na prova sabendo o conteúdo, a gente escuta isso, eu sabia o conteúdo, mas fui mal na prova. Às vezes, muitas das vezes, veja bem, vai ter que treinar por exercício agora. Foi uma habilidade que eu acabei desenvolvendo de outras formas, né? Então, mas sim. Sim, uma coisa que eu aprendi meio que na raça e depois eu fui descobrir nomes para isso, né, fazendo psicologia, fazendo mestrado e tal, essa coisa de que você tem que interagir com o conteúdo de alguma forma, construtiva, você tem que ativamente fazer algo com esse conteúdo, que é uma coisa que eu fazia muito na escola e eu abandonei na faculdade porque a gente vai com o bolo da coisa
e vai crendo que quanto o meu professor passou 6 capítulos para ler para uma semana para outra, isso é possível. Eu vou ler 6 capítulos e eu vou acreditar de que eu realmente, se eu ler esses 6 capítulos de um dia para o outro, eu vou chegar lá e um dia vou ser meu professor, entendeu? Esse é o problema. Então, assim, até mesmo quando eu já escutei de professores universitários falando coisas do tipo, professor, mas não dá tempo de absorver tanto conteúdo em uma semana. Aí respostas do tipo, né, o que você faz das 6 da manhã, da meia-noite às 6 da manhã, né, tipo, não toma banho, estuda. Eu escutei coisas as mais absurdas, assim. É aí que mora essa grande mentira de que as pessoas acham que a gente tem que estudar mais, quando a gente tem que estudar porque melhor. É idiota. Eu cheguei no final do... Eu cheguei a comentar com o Lucas, acho, isso. Que eu cheguei no final do curso da psico, e aí eu tive um insight que era assim, eu terminei psicologia e eu nunca terminei um livro de introdução à psicologia. Eu só li capítulos de livros perdidos por aí, mas eu nunca peguei um livro do início ao fim para entender de fato a construção lógica e o pensamento desse autor, no tempo. E aí você fica assim, então você tem um estudo que é esquizofrênico, fragmentado, extremamente estranho, usando estratégias erradas, e aí você fala, cara, como é que a gente espera formar boas pessoas assim, sabe? Eu acho que aí dá pra gente apontar 2 coisas. A primeira é que a gente não treina se comportar da maneira como a gente vai ser exigido. Então a gente estuda lendo quando a gente tem que redigir respostas. A gente estuda assistindo aula quando a gente tem que fazer xizinho. Então esse é um ponto. Só que o segundo ponto é que ninguém nunca ensinou isso pra gente. E eu acho que esse é o ponto mais grave. A educação brasileira, ela é estruturada de uma maneira a passar conteúdo, transmitir conteúdo. Eu te transmito eu acho conteúdo. Que o passar é muito simbólico nesse caso, né? Tipo, toma aí. Se você vai entender ou não, o problema é seu. A educação bancária do Paulo Freire. Eu sei tudo, tu não sabe nada. O que eu sei é valorizado, então ele é um valor quase que monetário, e eu deposito em você. E aí você vai virar um banco, né, de conhecimento. É simples desse jeito. E aí a gente tem essa estrutura da educação que é baseada nessa transmissão, né, nesse depósito de conhecimento e de conteúdo. Então eu passo para você o conteúdo da Revolução Francesa. E você, enquanto estudante, fica ali passivo. Sentado numa sala de aula, queda da Bastilha. Vamos lá, queda da Bastilha. Queda da Bastilha, vamos lá, queda da Bastilha. Acabou com o Robespierre, é ótimo. Olha lá, a pessoa fica nervosa, fala asneira. Acabou com Napoleão. Começou na queda da Bastilha, acabou com Napoleão. Tá bom. E aí ela é cobrada de desenvolver uma apresentação oral. Ninguém nunca ensinou as crianças, os adolescentes, certo de fazer isso, os universitários. Qual é a melhor forma de você transmitir isso que você sabe, que você aprendeu? Uma apresentação oral, um slide, sabe? Uma apresentação visual, uma redação de 30 linhas vai ter um formato diferente de uma resposta de uma linha. Colocar as suas ideias num papel é completamente diferente de falar essas ideias, de pensar sobre essas ideias. E aí que tá, ninguém ensina. Porque a pedagogia, ela é centrada no ensino de conteúdo. A licenciatura permite e habilita que os profissionais de história, geografia, ciências, sabe, de todas as profissões, né, acredito eu, possam, acredito que preciso me inteirar dessa. Não fiz licenciatura, preciso me inteirar. A gente chama de alguém pra falar disso, não tem problema, relaxa. Adorei, e aí eu venho assistir. Então, a gente, por exemplo, vai tornar possível que um historiador dê aula de história. Ele vai transmitir o conteúdo de história. Ele não vai ensinar o estudante o que de fato é importante de grifar num parágrafo. E aí o estudante vai fazer o seguinte, eu vou estudar, porque eu tenho prova amanhã. Aí eu vou pegar o livro, eu vou pintar esse negócio inteiro de amarelo, que vai ser a mesma coisa do que se eu não tivesse pintado nada. Eu vou chegar amanhã tendo compreendido o texto, e a hora que eu for fazer a prova eu vou ter a impressão de que sou burro. Essa frase, ela é muito dolorosa de ouvir, porque... Bem comum, inclusive.
Não, as crianças, os adolescentes, os adultos falando, não, eu não estudo, eu sou burro, não sei pra que eu vou continuar estudando. E aí a gente tá produzindo esse monte de frustração nos estudantes e na gente mesmo, porque eu tive uma história de sucesso escolar que eu nunca fui das melhores, eu também nunca fui das piores. Então era isso, eu ia bem na escola, eu era uma aluna quietinha, eu só tagarelava com todo mundo, então nunca tive problema com professores. Então, na minha história, isso foi bem sucedido. Mas mesmo assim, eu carrego uma história de grandes frustrações. E na história dos estudantes que não estiveram na média junto comigo, como que será que é a história desses estudantes e a forma como eles se relacionam com o estudo? E eles vão ser cobrados, com certeza, na vida profissional, na vida... Sim. As donas de casa sabem estudar maravilhosamente bem se eu devo usar o desengordurante ou o álcool para limpar isso daqui. Elas têm a habilidade desenvolvida. Sim. É um pouco... tipo, o que me preocupa não é se a pessoa vai desenvolver isso a curto prazo ou não. Porque isso é uma questão... eu entendo que tem habilidades, no geral, não necessariamente só do estudo, mas no geral, que você na tentativa erro você chega em algum lugar. O problema do estudo é que ele é uma habilidade tão complexa no sentido de que são tantas coisas que tem que estar bem alinhadas para você estudar de forma adequada, que a chance de você aprender isso de forma certa na tentativa erro é quase nula. Então você tem que estar muito atento enquanto está estudando para você perceber, nossa, isso aqui está dando mais certo, isso aqui está dando menos certo. Entendi. Nossa, grifar tudo funciona? Não sei. Ler 3 vezes para mim funciona ou não? Não sei. E eu concordo com essa crítica que você traz, que assim, você não ter a habilidade alicerce para a forma como o cara estuda é errado. E é uma discussão que eu tive na faculdade com a recepção de calouros, que para mim tinha que ter uma disciplina no início de todos os cursos, que assim, como estudar de forma efetiva. Porque senão você tá é só aquela conversa de o cara ficar 4, 5, sei lá quantos anos aqui dentro, e você não tem garantia nenhuma de que ele estava aprendendo de fato algo, vamos chamar assim. Mas isso desde do primeiro ano escolar, né? O Skinner, ele tem uma metáfora maravilhosa sobre o ensino de habilidades de estudo no livro Tecnologias de Ensino dele. Ele fala que é o seguinte: os estudantes são como crianças que são jogadas numa piscina e elas não sabem nadar e essa piscina é funda. Então esses são os estudantes chegando na escola. E aí o que acontece é que muitas dessas crianças ficam se debatendo e algumas delas conseguem dar um jeito de boiar, se agarrar nas bordas, enfim, elas dão um jeito. Na tentativa erro, alguns dão certo, isso é fato. Alguns dão certo. A maior parte deles morre afogado. E é assim que vem sendo ensinado, no Ocidente, pelo menos, a habilidade de estudos para as crianças, né? Algumas crianças sobrevivem. E essas crianças que sobrevivem, elas são intituladas de inteligentes. Como se elas tivessem nascido sabendo estudar. Nascido, né, tendo um dom para matéria X ou Y. E é muito complicado, porque não é bem assim. Né? Da mesma forma que praticar atividade física, você precisa ali de um empenho, de um treino, a sua musculatura vai se adaptando e ela vai aos pouquinhos. O estudo vai ser vai se estabelecer da mesma forma, né? E aí dizer que uma pessoa nasceu assim ou assada é muito complicado, porque a gente aprende a estudar, a gente desenvolve a nossa habilidade de ler, de se concentrar em um texto. O que eu escuto muito é que assim, eu não consigo estudar porque eu não consigo me concentrar. Porque a pessoa pega um texto extremamente difícil para ler, então tem alguns autores da psicologia, inclusive, que são extremamente difíceis de ler, e eu estou dizendo da psicologia porque é onde eu tenho mais contato. Então a pessoa vai ler um Vygotsky, que escreve de maneira difícil, que escreveu em um outro contexto, em uma outra época, e ela não tinha habilidade prévia para isso, e nem hábitos de leitura que fossem consistentes em relação a isso. Então ela lê um romance, ela não lê Vygotsky, artigos científicos nesse sentido. Uma coisa é você ler Harry Potter, né? Não aguenta mais. Uma coisa é ler Harry Potter. Você vai passando folha, se você não lembra o que estava 10 folhas atrás, não importa. Tudo bem. Outra coisa é você ler leitura técnica, né? Isso é muito complicado. E a escola é isso, a faculdade é isso, né? É leitura técnica.
É leitura técnica. E a pessoa Mas, fica 10 minutos ali e não aguenta mais. E ela quer ir embora. É óbvio, é muito difícil ler aquilo. Mas é muito difícil. Eu tenho relatos de... Porque assim, eu tive que triar algumas centenas de disléxicos durante o mestrado. E o relato é muito homogêneo, assim, eu me sentia burro a vida inteira até eu descobrir que eu tinha dislexia. Eu me sentia burro o tempo inteiro até eu descobrir que eu tinha dislexia, aí eu fiz XYZ intervenção e as coisas ficaram melhores. Eu sentia que eu não tinha potencial nenhum para nada, mas aí eu descobri que se eu fizesse tal treino de tal habilidadezinha todo dia, eu conseguiria fazer tais coisas que antes eu tinha muita dificuldade. E em muitas dessas ligações, tinha essa receita meio caseira da coisa. Então, tipo assim, eu sou a mãe, eu sou o pai, e aí eu fui aprendendo formas de lidar com o fato de que meu filho tem muita dificuldade de aprender. E ao mesmo tempo eu tinha muitos relatos do tipo assim, a professora falava que ele era burro e ele não sabia o que ele estava fazendo. E aí a realidade essa professora provavelmente nunca ouviu falar de dislexia na vida, porque muitas não sabem mesmo. TDAH mesmo virou coqueluche agora, mas muito tempo atrás ninguém sabia o que era. E então assim, eu acho complicado a ideia de você pensar que, por exemplo, o construto atenção, o construto memória, o construto leitura, ele é algo que você é inato. Isso para mim é super problemático, porque se for inato, a gente deveria, de fato, fazer esse teste de QI nas criancinhas, e quem não tem QI acima de tanto, a gente nem bota na escola. Esse é o problema de você pensar que é inato, porque se é inato não faz sentido ficar treinando nada. Então, assim, eu acho que a ideia de que a gente desconstruir que a atenção é uma habilidade que tem que ser treinada. Sabe? Concentração é uma habilidade que tem que ser treinada. Que tem que ser. E pensando nisso... ela é de grande benefício. Sim. Pensando nisso... Me conta, assim, tem alguma habilidade que você acha que é 10-10 para treino de atenção ou na hora de começar a estudar? Essa vai ser ótima. Frequência. O que é isso? Frequência. Que eu quero dizer com isso? Então tá, então eu quero treinar a minha atenção na hora de estudar, porque eu fico só 10 minutos. Tá bom, Fica 10 minutos. Fica 10 minutos todos os dias por um mês. Frequência. Mantenha o seu hábito. É isso. Daqui a um mês, com certeza, quase que absoluta, porque eu nunca dou a certeza absoluta, você vai ter passado 11 minutos lendo alguma coisa. E 12 minutos lendo alguma coisa. E talvez alguma coisa fique interessante e você passe 20 minutos. Sim. E aí, quando você estabeleceu o hábito, você vai escalando esse hábito. Então, eu passei um mês lendo por 10 minutos, que é só o que eu consigo sustentar da minha atenção. Ok. Então, no próximo mês, eu vou ler 12 minutos. Todos os dias. E Nada depois, sofrido. no próximo mês, eu vou ler 15 minutos todos os dias. E aí, nossa, mas eu só vou ler 10 minutos, mas veja bem. Se ler pra você é algo que é aversivo, porque você não sustenta a atenção, ou seja, você detesta, você não tá lendo todos os dias. Nem um, nem dois e nem 10 minutos. No final de um mês, você já vai ter lido 300 minutos. Coisa que antes você não lia nem um minuto, porque afinal era aversivo pra você e você ficava fugindo. 5 horas de estudo bem feito é bastante coisa. Ai, que bom que você fez a matemática, porque eu faço a matemática, mas tem que ser no papel, na cabeça não deu. Então, mas sabe o que é isso? De novo, é a habilidade bem estruturada, é o alicerce lá atrás. Então, eu tive professores que me explicaram que era importante entender matemática, porque aquilo, eu ia começar, e eu lembro de criancinha, eles falando, no começo vai ser muito difícil mesmo, e você vai ter que ficar fazendo várias vezes a mesma tabuada. Mas depois, você vai lembrar sozinho, você não vai precisar ficar fazendo cálculo mais. E é exatamente isso. Então eu pensei, bom, 300. Quando eu penso na tabuada do 6, tem o 30, porque eu tô pensando em 60 minutos. A gente só tá cortando zeros aqui. Então se eu divido 30 por 6, dá 5 horas. Mas, de novo, se eu não tivesse treino de habilidade aritmética muito bem estruturado lá atrás, esse cálculo agora seria impossível. Exato. O cálculo, ele rolaria pra mim, mas na mão. Porque eu tenho a habilidade de transformar o que eu estou pensando em palavras, no caso em números. Mas eu não tenho a habilidade de pensar e refletir a respeito disso.
O contrário, por exemplo, do conteúdo de Revolução Francesa. Eu consigo pensar a respeito e falar sobre, mas será que eu consigo escrever uma boa redação a respeito disso? Tá. Mas é isso, então, tá bom, vamos treinar, sustentar a atenção. A gente só consegue passar a fazer alguma coisa que a gente antes não conseguia se a gente passar a fazer essa coisa. Sim, tem Dizendo duas isso coisas. bem behavioristamente. Aquilo que não aconteceu aqui fora não aconteceu, isso aí. Né, behavioristamente falando, a gente vai sofrer as consequências de se comportar daquela maneira, né, de emitir essas respostas, e vão ser elas que vão manter a gente fazendo aquilo. Porque a motivação do estudante nada mais é do que a sustentação de alguma coisa que ele está fazendo, porque ele foi reforçado. Uhum. Ou seja, eu me engajo a fazer uma atividade, ela é maneira para mim, eu vou fazer ela amanhã de novo. Ou melhor, eu tenho mais chance de fazer ela amanhã de novo. Então, se 10 minutos é o que dá, faça só 10, para não te frustrar, para isso ser legal e você querer fazer isso de novo amanhã. Eu vou além disso. Eu acho que a gente está pensando em reforçador, mas reforçador, assim, é difícil. Educação, principalmente quando a gente está falando de coisas complexas, que dependem de você encadear muitas coisas, não dá para ser reforçador sempre, eu entendo. Mas se só não for tão aversivo quanto do outro jeito, mano, já ajudou. Maravilhoso. E você falando dessa questão da estratégia de estudar pouquinho, 10 minutos por dia, o que é isso? 10 minutos não é nada. Mas tem um cara que eu acompanho, um canal de um cirurgião torácico no YouTube. Ele é um cara muito legal, ele entende você vê que é um cara que entende de vários assuntos, entende bastante de ciências no geral, né? E aí ele tem um vídeo dele falando assim, que tipo, ele tava respondendo perguntas aleatórias dos inscritos, e aí uma das perguntas era assim: qual seria a outra especialidade que você teria escolhido se não fosse cardiotorácico? Aí ele falou assim: putz, meu sonho era ter sido dermato. É dermato? Não, pediatra. Meu sonho era ser pediatra, mas por alguma razão XYZ eu virei cardiologista, mas eu falei para mim mesmo que eu não queria jogar isso fora e que talvez fosse importante eu estudar mesmo assim, porque é aquilo que eu achava interessante. E ele falou, só que estudante de medicina, não tem muito tempo para ficar gastando com outras coisas, além de estudar a especialidade que você está fazendo. E aí o que ele fala é assim, eu me comprometi comigo mesmo a ler 3 minutos todo dia sobre pediatria. Durante toda a faculdade de medicina, principalmente durante a residência. E ele fala, olha, eu terminei, eu sou um excelente cirurgião cardiotorácico, mas eu tenho bastante conhecimento agregado de pediatria no processo. Tá aí. Então, assim, ele se botar na ponta do lápis, um adequadíssimo hábito de estudo. E porque sim, provavelmente ele não ficou só 3 minutos. Ele começou com uns 3 minutos. E algum dia aquilo tava bom demais, e era um domingo e ele pôde ler mais um pouquinho. E algum dia ele tinha terminado as tarefas que ele já tinha se comprometido a fazer e ele leu mais de 3 minutos. sim. Ou ele conversou e aplicou aquilo que ele sabe em uma roda de conversa com médicos que são pediatras. Ou a mesma a prática clínica sentido. dele, né? Sim, ele existe no mundo, né? Faz sentido. Tem Sabe o que eu queria saber? Diga, pergunte. Não, na verdade eu não queria nem te cortar. É que você foi começar a falar, eu achei muito legal, eu queria que você continuasse. Mas depois eu queria saber se alguém tem alguma aflição e que acha que talvez essa conversa fosse poder ajudar, que a gente fosse poder ajudar de alguma maneira em relação a estudos. Sim. Pelo que eu vi nos comentários, é mais o pessoal falando que, nossa, eu me identifico com isso, nossa, eu sei como é essa sensação, né? O que é preocupante, mas é bom no sentido de que a gente não tá falando de algo que não existe. É preocupante, mas, galera, tem solução, viu? Sim, essa era uma coisa que eu queria falar contigo, porque quando você falou que assim, nenhuma técnica é absoluta, e eu concordo 200% com isso, é porque, por exemplo, minha psicóloga sofre na minha mão, tadinha, né? E eu tava nessa vibe de procrastinar loucamente, ainda estou em algum grau, mas aí o que ela falou assim, por que você não tenta o clássico técnica Pomodoro? Alta eficácia, muito bom, funciona pacas. Para quem não conhece a técnica Pomodoro, é uma estratégia onde você tem intervalos de estudo curtos, com intervalos curtos de descanso que são programados e regulares. Então, tipo, sei lá, 20 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. 20 minutos de estudo, 10 minutos. E você pode variar esses valores a depender de quanto tempo você aguenta.
E aí eu falei assim para ela, eu acho a técnica Pomodoro excelente, eu entendo qual a estratégia por trás dela, eu entendo porque neurologicamente falando ela funciona. Eu falei assim, só que eu não sou o neurotípico, chamemos assim, então talvez o problema é que eu não aguente, seja lá qual tempo eu tiver tendo que passar, porque ela é frustrante no sentido de você ter que aguentar. Então, e os distratores estão lá do mesmo jeito. Uhum. E aí eu falei assim pra ela, eu acho que eu, por conta própria, vou adaptar a técnica Pomodoro. E aí, uma coisa que a gente fala muito na análise de comportamento, essa coisa, tipo assim, você pode trabalhar com frequência, né? Então, quantidade de eventos, ou você pode trabalhar com magnitude, que é o tamanho desse evento. O Pomodoro clássico trabalha com essa questão da magnitude, né? Então, fique tanto tempo. Eu falei, e se eu mudar para frequência? E aí eu falei assim, talvez, se ao invés de eu falar para mim mesmo ficar estudando, sei lá, 5 em 5 folhas de artigo, eu pegar e fizer, sei lá, a cada 5 parágrafos que eu ler, eu paro 10 minutos para descansar. Pensou certinho. Sim. E te digo que foi a técnica mais eficiente que eu achei. Olha, eu tenho várias formas de lidar com a distração que eu tenho e com a frustração em estudar algumas coisas que a gente tem, porque a vida adulta é assim, mas essa foi uma das que eu falei assim, nossa, eu acho que mais gente tinha que saber que essa forma adaptada pode ser uma super variação que funciona. Mas sabe o que é? Você não dividiu o seu estudo por tempo. Você dividiu o seu estudo por tarefa. Então você pegou uma tarefa enorme e dividiu ela por pedacinhos. O que é a procrastinação? A procrastinação é quando a gente fica fugindo, se esquivando de começar uma tarefa que vai ser muito custosa pra gente. Então eu tenho que escrever a dissertação do mestrado. A dissertação do mestrado tem 100, 200 páginas. Deu e a gente acha que vai ter que sentar... É por isso que eu falei. A gente acha que a gente vai sentar e escrever um capítulo inteiro de uma vez. O quão custoso que vai ser para você escrever esse capítulo inteiro, não tá escrito em lugar nenhum. E aí você fica assim, não, amanhã eu começo. Não, talvez à noite eu faço. Então, acho que semana que vem, então. E se você escrever uma linha, não lembra da dissertação? Eu gosto de pisar no calo dos outros, né? Dividir o estudo em tarefas, exatamente, Andréia. Em pequenas tarefas. Então eu tenho que ler um capítulo. Eu vou dar uma olhada, eu vou inspecionar esse capítulo, eu vou ver qual que é a estrutura dele. Então, normalmente, o capítulo tem vários subtópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. E se ao invés de eu estudar o capítulo inteiro, eu for estudando os tópicos um pouquinho por dia? Então, eu vou estudar o tópico 1 e quando eu terminar, eu vou descansar. Pelo amor de Deus, não me vai estudar outra coisa. Descansar é importante, galera. 5 minutinhos. E descansar é fazer algo bom. Metabolicamente é importantíssimo, inclusive. Maravilhoso. E aí, faz sentido, na questão de que valeu a pena eu estudar aquilo, porque agora eu posso assistir uma Netflix. Agora eu posso... Sem culpa. Tomar aquele sorvetinho, sem culpa. E aí, se você for dividindo, por exemplo, eu tenho 7 dias para ler um texto que o professor mandou de uma aula para outra. Nossa, que curioso, tem 7 tópicos. E se eu ler um tópico por dia? Pronto. No final das contas, você vai ter lido o texto inteiro. E você vai ter separado ele de maneira inteligente. Porque você não vai simplesmente cansei e parei. Né? Quando o texto está ali no momento importante, né? Tem uma conceituação sendo feita ali naquele texto. E você não aguenta mais ler. Nossa, não consigo mais olhar para isso, cansei, chega para mim. E se você dividir o texto antes de ler e antes de estar exausta? E para isso vai rolar um negócio que eu vou chamar de autoconhecimento, mas eu quero chamar de autorregistro. O que é isso? Você vai começar a registrar quanto que você aguenta. Eu costumo aguentar ler 3 páginas de algum texto do Vygotsky antes de surtar. Agora, Harry Potter, eu costumo aguentar ler umas 80. E aí você vai registrar, isso é autorregistro. Você sabe o quanto que você aguenta. E aí, quando você tiver o texto que o professor passou do Vygotsky, se ele tiver 10 páginas, você sabe que você só aguenta ler 3. Então você tem que ler 3. Você estrutura com base nessa clareza de qual que é o seu limite. Né? Exatamente. Agora, se você tem que ler o Harry Potter, você sabe que você pode ler 80. Planejamento. Que esse é papo para outro dia, mas é a minha
Meu assunto preferido de todos. Não, mas eu curto isso, porque no final das contas, previsibilidade é uma coisa que ajuda em tudo. Não só em estudo, mas no estudo eu acho que todas essas coisinhas que a gente faz no dia a dia que envolvem muitas habilidades juntas, eu acho que o planejamento é essencial. Então, tipo, a treta da terapia foi começar a fazer o planner porque eu não queria fazer o negócio porque eu sentia que isso ia tirar a espontaneidade da forma como eu trabalho. Não, quando na verdade aquilo traria clareza de que, bom, o que está programado para isso é X, Y, Z, mas isso não me obriga a fazer nessa ordem, ou especificamente desse jeito, mas esse aqui é o planejado. Essa é uma expectativa em relação à realidade, né, no caso. Mas você estava falando de uma coisa agora há pouco que eu lembrei, que é assim, seres humanos são uma espécie social, tal, né? Ou a gente ouviu dizer. E eu ouvi ouvi dizer, assim, esse negócio de rede social, live, ouvi dizer que o ser humano é uma espécie social. Mas eu lembrei de que tem uma estratégia que tá rolando muito, e eu tenho visto assim, e eu falei, cara, isso aqui é uma sacada de gênio, que é as pessoas publicando vídeos delas mesmas no YouTube estudando, para que as outras pessoas estudem ou vendo elas. É o famoso study with me, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse arroba aqui, ó. Eu ouvi falar, assim, vagamente. Ouvi falar. Mas, assim, esse é um formato, mas tem o formato ao vivo também, onde eu vejo pessoas combinando juntas de estudarem cada um na sua casa durante a pandemia com as suas webcams ligadas, porque aí cada um serve de controle para o outro não procrastinar. Exato. Ou qualquer outra coisa parecida. E eu acho isso sensacional, porque eu estava, uns tempos atrás, lendo o Behave do Sapolsky, ele fala muito essa questão de como o fato da gente ser uma espécie social, como a expressão de hormônios e tipo, neurotransmissores ou coisa parecida, está muito ligado ao fato de quando a gente interage com algumas pessoas. Tem algumas substâncias que, tipo assim, mesmo na corrente sanguínea, se você não está interagindo com outro ser humano, ela não surte efeito na região que a gente espera. Caramba! E aí eu me pego pensando nessas pessoas que precisam de pessoas para estudar junto, pelo menos enquanto estão aprendendo aquilo ali. Então essa coisa de a validação de outro ser humano fazendo exatamente a mesma coisa que eu, isso parece ser um treco importante. Amigos são importantes nessas horas, real. E mais do que isso, eu me pego pensando justamente no porquê Gabrielas, pessoas que ensinam a habilidade de estudo, existem. Porque vamos ser sinceros. Porque a verdade é assim, tudo que você me disse e tudo que eu sei tá na internet. É literalmente abrir o Google que você acha. Mas todos os materiais. Sim, mas por que ter uma pessoa que me auxilia no processo torna as coisas mais fáceis? Que a gente ajuda no controle. Né? O Bruce, quando vai estudar com uma mentora acadêmica, como eu sou uma mentora acadêmica, eu tô ali controlando o comportamento do Bruce. E controlando o sentido skinneriano mesmo. Ele está sob controle do meu comportamento. Ou seja, tem alguém olhando, tem alguém monitorando, tem alguém esperando pelo meu resultado. É bem interessante. E é um dos motivos pelos quais a mentoria é tão eficiente. Né? Tem alguém ali pegando no seu pé. Toda semana, pegando seu pé de uma forma estruturada, de uma forma alinhada com ciência, né? Importante esse detalhe. Alinhada com a ciência, com base no behaviorismo radical e na psicologia comportamental, né? Gosto. E aí, a coisa é sistematizada, a gente usa um plano de ensino que ele é flexível. E eu gosto de falar disso porque na escola a gente tem um plano de ensino, na faculdade, e esse plano de ensino é assim, eu tenho que passar isso. Passei, acabou. Na mentoria acadêmica, eu crio um plano de ensino, mas eu enquanto mentora, estou sob o controle do comportamento do mentorado. Sim. E não do meu plano de ensino. Se eu achar que eu estou exigindo demais do meu mentorado, eu vou trocar todo o meu plano de ensino para que eu dê um passinho atrás e ofereça para ele condições para ele se desenvolver. Agora, se eu achar que eu tô passando exercício de terceira série para um mestrando, aí eu vou trocar todo o meu plano de ensino para seguir e acompanhar o comportamento
e a forma como ele está se desempenhando ali no estudo dele. Mas, Andréia, assim, você perguntou sentido o quê? E aí, eu já não sei mais o que é. Você esclarece, por favor. eu também não. Se você puder mandar de novo, André, a gente reolha e responde. Mas enquanto ela reescreve, me tira uma dúvida, Gabi, assim, tipo, ela é mais filosófica do que qualquer outra coisa. Que assim, a gente vê que a escola, nos modelos atuais, seja ela pública, seja ela particular, ainda assim ela segue esse modelo meio militarizado da coisa, todo mundo sentado olhando para o mesmo sentido, no horário X ao Y, não pode falar, para ir no banheiro tem que levantar a mão e tal. E a gente vê alguns movimentos de algumas escolas mais progressistas tentando fazer formas de estudo melhores e mais alinhadas com o que a gente sabe hoje de como raios as pessoas aprendem. Uhum. E aí a gente tem um exemplo muito recente e que tem dado muito certo, que é a Andréia. Fica pro braço. Muito recente, que é essa coisa, tipo assim... Toda empatia. A escola ela falou assim, nossa, temos crianças que são muito agressivas, muito agitadas, e se a gente pegasse algo que a literatura está falando que funciona, que é tipo mindfulness, tipo yoga, e a gente ensinasse para esses diabinhos que estão rodando aqui o tempo inteiro, talvez as coisas fiquem mais fáceis. E a gente tem vários exemplos de escolas que implementaram mindfulness, a yoga, seja lá o que for, e vem resultados extraordinários de meu Jesus. Por quê? Porque finalmente os caras escutaram os cientistas, né? E eu me pego pensando nas habilidades de estudo, que também não tem nada de novo, sabe? Assim, uma literatura que tem mais de 50 anos, assim, fácil. E por que raios a gente não está ensinando essas crianças, esses adultos, os universitários, etc., justamente esse tipo de habilidade que facilitaria, inclusive, a vida do professor? Porque não faz parte do currículo, da pedagogia e da licenciatura. Só por isso. Porque pra gente ensinar... Não, eu tô simplificando, óbvio. Mas veja bem, pra gente ensinar esses estudantes, os professores têm que saber ensinar. Para eles saberem ensinar, eles têm que ter sido preparados para isso no momento de formação deles, seja a licenciatura ou a pedagogia. Então, aí, é claro, né? É aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A gente tá apostando aqui no ovo, né? Mas é o grande dilema do ovo ou da galinha. Mas se dá para trazer uma solução mágica e milagrosa e que, obviamente, não é o único fator dentro dessa grande equação do que é o ensino de habilidades de estudo e da falta que ele tem feito, dar recursos para que os educadores, os professores, passem esse conhecimento para frente e que isso faça parte do currículo das escolas, principalmente, porque é onde a gente inicia, né, os estudos, é essencial. Capacitação, você dá recursos a todos. É uma boa. Capacitação, a capacitação acho que é o caminho, de professores é muito importante, né? Afinal, esses professores também estão sofrendo por não saber estudar de maneira adequada. Não, tem até saber ensinar... Não, desculpa, fala aí, Gabi. Né, que saber estudar não é saber performar. Então eu posso ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Não recomendo, entretanto. Se eu tô aqui vindo falar de estudo, é porque eu pratico aquilo que eu tô fazendo. Principalmente no que diz respeito à organização. Me dá um exemplo de organização que é importante. Aquilo que a gente falou agora há pouco, de dividir as tarefas em pequenas partes e planejar. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. E no final conseguir cumprir isso. Os professores, eles não precisam saber fazer isso para ensinar. Mas seria muito legal. Mas muito bom que esses professores soubessem. Né? Eu faço isso na minha vida pessoal, portanto, estou lhes ensinando. Isso faz sentido na minha vida e eu coloco um sentido isso tanto na vida do estudante, quanto ajuda completamente o trabalho do professor. Se o estudante sabe estudar, ele sabe ser professor de si mesmo. E aí o professor entra como um mentor. Aí o professor vai trazer novas informações, novas discussões, ele vai ser complementar à sala de aula. E não exatamente um instrumento de educação. Minhas distrações chegaram, calma aí. Aí eu tô comendo cabelo. Os cachorrinhos chegaram. Chegaram?
Então, é uma coisa que eu parei pra pensar criticando aqui agora, né? Porque, por exemplo, o cachorrinho não quer mesmo que. Cachorrinho, entrevistas, a gente gosta. É, Esse é o tipo de imprevisto legal? não, por exemplo, eu acho que ele é uma. Eu vejo crianças que têm muita dificuldade de estudar por conta da ansiedade no estudo. Então, tipo assim, já tá tão, aspas, traumatizada em não sei como fazer isso, ou fiz de jeito tantos errados, que só o simples ato de pensar em estudar já é algo, sabe, que evoca umas respostas de ansiedade muito intensas. Então, pensando nisso, assim, dentro do que você já viu até hoje e da prática, qual que você acha que no geral, obviamente, qual que é o reforçador que você vê que faz mais diferença no dia a dia de qualquer estudante? Difícil, né? Me senti o jogo Mas agora. eu vou chamar de resultado. Não tem como eu falar. Não tem. Cada estudante vai ter um reforçador mais importante. Mas Sim. resultado. E o que é resultado? Pelo amor de Deus, não é tirar 10 na prova. Resultado é, me propus a estudar 3 minutos. Consegui sustentar a atenção. Resultado. Tá. Me propus a estudar 3 horas. Consegui estudar 3 minutos. Complicado. Você não vai sustentar a motivação de ninguém. Desse jeito. Então, Justo. não posso te dizer qual é o melhor reforçador de todos. Isso não existe. Né? Skinner estaria se revirando no caixão dele se ele ouvisse dizendo um negócio desses. Sim, mas a gente precisa de resultado. Por isso que eu falei de uma questão mais generalista, porque eu entendo que, por exemplo, o construto nota, ele para a maior parte dos estudantes, ele é um reforçador, ele é 100% arbitrário, mas a gente ensina Mas as ele não é crianças imediato. Não, justamente, isso aqui é isso que eu quero dizer. Então, se tem algum elemento da realidade do ambiente do estudo e do momento do estudo especificamente, que é um reforçador generalista que, por exemplo, eu entendo que nem todo mundo pode pagar uma mentoria, eu entendo que nem todo mundo pode pagar terapia, e eu entendo que, tipo assim, a ajuda especializada é não muito acessível para a maior parte das pessoas. Mas eu me pego pensando em algum elemento que eu posso usar de forma generalista que costuma dar certo, vamos chamar assim. Então tá. A gente desenvolve metas que sejam desafiadoras e factíveis. Então, se eu só sustento a minha atenção por 3 minutos, eu tento ficar 4. Então, ela é desafiadora, mas ela também é factível. E aí eu obtenho sucesso. E aí, o tipo de reforçador que eu vou ter é um reforçador que ele vai ser natural. Ou seja, não vai vir ninguém falar, "Yay, parabéns, você conseguiu", porque isso não vai fazer a menor diferença. Falso, né, também. Você menciona. Não vai fazer a menor diferença. Se eu conseguir, botei lá que eu tinha que ler 4 minutos, consegui ler 4 minutos, isso aí é reforçador suficiente. Não preciso de alguém aplaudindo. E aí, de novo, estabelecer esse hábito. Frequência. Sempre estar ali, lendo por 3 minutos. E quando alcançou, lendo por 4. E quando alcançou, lendo por 5. Eu acho que essa é a melhor estratégia, assim, generalista, eu acho, realmente. Além de, tipo, talvez a organização do ambiente, que é uma coisa que quando eu aprendi a fazer, eu falei, cara, isso aqui é muito sensacional. Essa ideia de eu preciso tirar as coisas daqui para fazer isso aqui melhor. Isso eu acho assim, é uma coisa que é ensinada na escola, entre aspas, mas eu acho que se fosse ensinada sistematicamente, eu acho que faria uma baita diferença. Faria, com certeza. Mas, poxa, legal. Obrigadão. Para fechar, me tira só mais uma dúvida. Prometo que não é pra... Qual que foi a experiência, além da Amanda, que você falou assim, isso aqui que eu tô fazendo faz sentido? Cara, pode ser a minha própria. Claro, se funciona. Eu era uma estudante que sempre fui mediana na época da escola, nunca fui a melhor, nunca fui a pior, e eu sempre fui melhor amiga dos melhores. E aquilo era muito ruim para minha autoestima intelectual. Então eu tinha um amigo X que era fluente em inglês na 5ª série, a amiga Y que se desenvolvia, e eu achava que, não sou tudo isso, né? Quando eu entrei na graduação, eu entrei num loop louco de estudar, da hora que eu chegava em casa da aula, né, porque não trabalhava, eu chegava 1 da tarde, estudava até 10 da noite. Sem critério, sem
Depois eu mudei de faculdade e me inseri em um contexto de iniciação científica, projeto de extensão, grupo de estudo, faculdade nova, tudo junto. E eu fazia uma coisa atropelada em cima da outra. E eu comecei a ter pesadelo à noite. Quando eu fico muito ansiosa, eu tenho muito pesadelo. E aí eu fico sustentando esses pesadelos por meses. E todas as noites tendo pesadelo. E tava muito cansativo. Até que eu cheguei pro Lucas, meu namorado, e falei: como que você dá conta de fazer tudo isso e não tá surtado? A quem conhece o Lucas, ele nunca está surtado pela quantidade de coisas que ele tem pra estudar. Nunca vi ele surtado. Ele brincou agora há pouco da dissertação. Ele vai dar conta. E eu falei, mas como você consegue? E aquilo foi tão natural pra ele que ele não conseguiu me explicar como raios ele consegue. Ele me mostrou uma planilha maravilhosamente bem estruturada que organiza tudo que ele tem pra organizar, quantas horas ele tem pra ler de tal tema. E eu falei, gente, temos um ET aqui em minha frente. E aí eu comecei a loucamente pesquisar na internet youtubers que falassem sobre estudos e sobre organização. E aí eu engoli o conteúdo dessa galera e comecei a aplicar. E aí, Gabriela passou a dormir sem pesadelos, sem fazer as coisas em cima da hora. Eu passei a ficar tranquila. Nunca igual ao Lucas. O Lucas é a tranquilidade em pessoa nesse sentido. Eu sempre vou reclamar um pouquinho, que faz parte, entendeu? Se eu tô reclamando é porque tá bom. Se eu não tô reclamando, também não tá. Então, a gente segue na reclamação como bons estudantes. Mas, pra mim, aplicar tudo isso na minha vida foi revolucionário, porque agora eu tenho tempo de qualidade com ele. Então, chega no final do dia, eu tenho tempo pra parar de fazer o que eu tô fazendo e a gente jantar juntos todos os dias. Bater papo, conversar. E não é só ter tempo. Tá bom, tempo a gente tem. Eu presto atenção em tudo que a gente tá conversando. Eu tenho vontade de estar ali. Eu não tô passando do meu tempo com meu namorado, com a minha família, com quem quer que seja, pensando naquilo que eu tenho pra fazer. Isso, é isso aí. É isso que eu queria saber. E aí eu não tenho culpa no descansar. Eu consigo planejar o que eu tenho que estudar, saber se eu tô estudando direito, ou às vezes que a gente tá fazendo resuminhos bonitinhos demais pra gastar tempo. Então, pra mim, eu fui o meu melhor caso de sucesso, porque a minha qualidade de vida se transformou. E tudo porque eu quis copiar o Lucas, porque ele é a pessoa mais tranquila nesse sentido do mundo todo. Não, eu acho isso muito legal. Porque é essa ideia de que o hábito de estudo, ele não melhora só o horário do estudo. Isso eu acho, sabe? A vida toda, é aquele... É o mind blown, assim, tipo... Até porque eu uso essas habilidades hoje no meu trabalho, eu uso essas habilidades para estudar, eu uso essas habilidades, por exemplo, para me relacionar com as pessoas. A habilidade de organizar tá aí, eu organizo e eu planejo um tempo do meu dia para ser um tempo de qualidade com as pessoas que eu quero passar esse tempo. E eu precisei ter uma habilidade de me planejar para fazer isso, é uma habilidade de estudo. Que é o que a gente estava falando no início, né? Exatamente. E foi por isso que eu fui atrás de conhecer mais e que eu cheguei no ensino de habilidades de estudo, porque sabe quando a coisa faz muito sentido pra você que você quer levar pros outros? Sim. É isso. Sim. Esse quadro todo é essa ideia. É isso. Gira em torno disso. Tá joia. Gabi, eu não poderia agradecer mais por você ter topado. Imagina, eu fiquei muito feliz de participar. Eu acho que é bom a gente. Eu acho que é bom a gente deixar claro que pessoas que trabalham com isso também têm que exercer isso no dia a dia, que isso pode ser extrapolado para outras realidades, que é uma habilidade que pode ser usada para outras coisas. Isso eu acho super legal. E eu queria que você deixasse só, fala seu Instagram para o pessoal saber, se você tem outras redes sociais quais. Falo sim, por enquanto eu tô só no Instagram, porque não tenho tantos tentáculos assim, só me programo pro Instagram. E o meu Instagram é @estudewme.gabriela. E lá eu costumo dar essas diquinhas. Marco aqui. Eu posso mandar aqui, mas eu não sei se eu tenho a habilidade de escrever enquanto eu falo. Eu acho melhor não. Eu tenho... Depois eu marco. Eu acho melhor não. O Bruce vai me marcar. E lá no meu Instagram eu costumo dar algumas dicas de como se organizar, de como estudar sem culpa. Super legais.
Super Eu legais. fiz um, Super legais e um esteticamente agradáveis, vale ser mencionado. Eu gosto desse ponto, eu gosto. Eu fiz um especial de volta às aulas recentemente. Foi Muito muito bom. afetivo 10 pra mim, dicas. porque amigos próximos falando, nossa, agora eu tô no Trello me organizando. Nossa, amiga, comprei uma pasta. E eu fiquei muito feliz mesmo. Isso aí. Gabi, brigadão. Eu que Beijinho. agradeço. Foi bom te ver, brigadão pela conversa e um outro dia a gente volta e conversa mais sobre o planejamento que você quer falar tudo. Combinado. Deixa comigo que a gente passa 10 horas aqui. Fechou. Beijo. Tchau, Beijo, pessoal. Bru. Tchau, pessoal.